Amém, meus irmãos. Tome seu assento. Vamos meditar no texto. Eu acredito que nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, a partir do versos de número 9. Nós vamos ler até o 19, deixa eu ver, até o 15. Atos 8, capítulo número 8. Nós falamos sobre a igreja que estava se espalhando. Então nós vamos ler a partir dos versos 8 até o verso número 15. Atos 8, versos 8 até o 15, para a gente fechar uma linha de raciocínio aqui. Escrito está: e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. e entendiam que já desde o desejo havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou contigo com Filipe. Então, esses sinais e as grandes maravilhas que faziam Verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, sendo descidos, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Que maravilha, glória a Jesus, glória a Jesus. Nós vamos estudando o Atos dos Apóstolos, parece assim que a gente vai entrando na história da igreja e vamos vendo a nossa própria história da igreja atual, porque esse é um anúncio, é o nascimento da igreja, é os ensinos de Cristo transformados em prática. Nós estudamos na sexta passada que o evangelho estava crescendo, avançando, indo até outras cidades, porque quando eles começaram a pregar em Jerusalém, e em seguida da morte e apedrejamento de Estevão, a sua roupa ficou depositada, ensanguentada aos pés de Saulo. E Saulo havia em seu coração uma ira, um desejo por perseguir o evangelho, considerando ele que estava defendendo com isso a palavra de Deus. E nós vimos que a perseguição foi um propósito de Deus para fazer com que o evangelho avançasse a outras nações. Que coisa maravilhosa! Nós entendemos pela palavra que a perseguição tinha o propósito de fazer a igreja crescer. Ao contrário do que muita gente pensa, uma igreja acomodada, uma igreja que não tem desafio, uma igreja que não enfrenta a oposição, ela não cresce. Perceba que por causa da oposição, Deus levantou aqui no Brasil um crente e colocou lá nos poderes. Se não fosse a perseguição, irmão, nenhum ministro cristão estaria ocupando aquele lugar. Deus só colocou ele lá por causa da perseguição da igreja. Porque a perseguição que muitas vezes você passa, eu passo, a igreja passa, nós enfrentamos, tem o propósito de nos tirar do acomodismo. A perseguição muitas vezes é uma ferramenta necessária para nos fazer com que a gente se mova para o propósito que Deus tem. E o propósito que Deus tinha naqueles dias não era uma igreja que crescesse só em Jerusalém, crescesse só para si mesmo, só cuidando de si mesmo, vivesse embolada. Eu disse lá, acho que foi lá na Marsília, como aquelas lagartas que vivem
pregada no pé de laranjeira, sempre em frutas ácidas, né, que carregam muito. Fica aquele monte de lagarta lá assim, ó, grudada umas nas outras. Você olha assim, parece que está bonito, não está não, ela está só sugando a vida, a seiva, mas está junto ali. Nem toda ajuntamento, irmão, tem um propósito de crescimento. Às vezes fica só amontoado ali, mas só que vai sugando a vida do outro. De vez em quando temos desses que Deus precisa espalhar da vida da gente, né? Fica ao redor da gente igual essas lagartas, assim, pregado nas costas, só quer sugar. E muitas vezes Deus tira, espalha, Deus arranca, Deus vai tirando de perto. Deus permitiu a perseguição, porque a perseguição fez igual assim, ó. Imagine o mapa mundi. Imagine o mapa mundi, aquele que a gente recebe na escola, aquele redondo assim, o globo. Aí você imagine ele, imagine várias setas, assim, ó. A perseguição fez com que a igreja saísse como os dardos enviados para todas as nações, para os confins da terra, para todas as partes do mundo, e chegou até nós. A perseguição fez com que o evangelho rompesse fronteiras. Por isso, minha irmã, eu não sei que tipo de perseguição e batalha que você está enfrentando, mesmo servindo a Jesus, mas uma coisa eu sei, ela tem o propósito de te mover para o lugar que Deus já tem preparado. Muitas vezes essa perseguição, esse enfrentamento, esse confronto que você está passando, ele vai te tirar do acomodismo, te trazer para a oração, te trazer para que você se torne parte do corpo, te trazer para a comunhão da igreja, te envolver na presença do Senhor. A perseguição tem o propósito de gerar crescimento. Então, como elas cresceram, agora já está saindo de Jerusalém e o endereço mais próximo é Samaria. E Filipe está cheio do Espírito Santo. Irmão, você vai orar? Ore no Espírito Santo. Você vai pregar? Pregue no Espírito Santo. Você vai caminhar? Caminhe no Espírito Santo. Esta é a palavra profética para nós hoje. Caminhe cheio do Espírito Santo. Fale para quem está do seu lado. Caminhe cheio do Espírito Santo. Irmão, isso preste atenção, que ser cheio do Espírito Santo, muita gente pensa assim, que você vai caminhar só falando em mistério. Não, isso aí é ser meio fraco da ideia. Isso aí não é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é sábio. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele. Quem anda guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, irmão, tem hora que a gente vai entrar no lugar e ele fala, opa, meia volta. Não entrem não, que o cão está te esperando aí dentro. Pega um caminho diferente. Não, eu vou assinar um negócio aqui, Jesus, estou fazendo. Ele diz, não faz não, assina não, lê primeiro. Deixa para depois, vai para casa orar. Vou fechar esse contrato. Não fecha não, não fecha não. Não, eu vou brigar, vou chegar lá em casa, vou brigar. Até que você chega lá, o Espírito já tirou a ira, já tirou a raiva, já tirou aquele nervoso, já tirou aquela explosão, porque você está andando cheio do Espírito Santo. Quando você anda cheio do Espírito Santo, o inferno não te pode deter. Eles estão andando cheio do Espírito Santo. E Filipe está cheio do Espírito de Deus. E se tem uma coisa que o Espírito de Deus faz, é que onde o reino de Deus chega, guarde isso, onde o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que sair. Eles não comungam, eles não têm comunhão. É por isso que eu fico insistindo com as irmãs para orar na sua casa. Pô a mão lá, irmão. Chega lá, uma hora dessa você chega aqui da oração, ó, uma hora que você percebe assim que o inimigo está por ali, querendo se andar, levanta a tua mão e fala, o reino de Deus está sobre este lugar. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu governo. Sabe o que é o reino? Governo, domínio, ação. É o Espírito de Deus atuando no lugar. Aí, lá em Samaria começou a atuar de forma tão poderosa, que o poder da luz, o poder da palavra e o poder do Espírito Santo
tem o poder de pegar o inimigo que trabalha nas escusas, né? Porque Deus trabalha em evidente, irmão. Deus é luz. O Espírito é luz, a palavra de Deus é luz. A gente trabalha às claras, a gente não faz as coisas escondidas, não. Tem que vamos fazer uma oraçãozinha ali, oculta, não. Quem trabalha no oculto é Satanás. Nós trabalhamos às claras, o Evangelho é às claras. A luz chegou, começou a manifestar as trevas, porque a luz tem o poder de pegar o que está oculto. A luz tem o poder de pegar aquilo que está atuando em um lugar, em uma região e colocar em evidência. Quando o Espírito da verdade chega, o Espírito da mentira se manifesta e tem que sair. Irmão, não se assuste não, se você está cheio do Espírito Santo e está vivendo uma situação que você está assustado, porque você ainda não tinha visto esse negócio e agora você está vendo e está enfrentando o confronto. Não se assuste, o Espírito de Deus tem o poder de pegar aquilo que as trevas estão atuando e manifestar. E fazer com que você veja e falar, então era você, inimigo. Era você que estava atuando aí e eu não tinha percebido. Quando o Felipe está pregando o Evangelho, e o Evangelho, eu já disse às irmãs, o Evangelho é poder para todo aquele que nele crê. O Evangelho é poderoso, a palavra é poderosa. E enquanto a palavra está sendo pregada e vidas estão sendo salvas e sendo batizadas, porque o Evangelho tinha urgência, o Evangelho tem urgência. Hoje nós temos o curso que prepara para o batismo, que é o discipulado, que é maravilhoso, extraordinário, necessário, mas naqueles dias, e tem até os dias de hoje, coisa que é urgente, irmão. Não dá tempo de você treinar o caboclo para batismo, não. Você crê em Jesus, aceitou Jesus, aqui está a água, enxuxa o caboclo na água. O velho homem morre, o novo homem nasce, porque esse é o poder do Evangelho. Amém. O poder do Evangelho é transformação, é libertação. Então estava ali um certo Simão, que parecia que tinha poder, que parecia que opera. Irmão, eu estou orando tanto para Deus revelar, para Deus tirar dos altares, para Deus tirar do meio da igreja muitos cristãos, para que Deus revele, liberte, para que Deus transforme essas vidas, porque o Evangelho não é o propósito de lançar no inferno. Revela-se o espírito da mentira para que o espírito da verdade se manifeste. Então, o espírito que operava em Simão, o mágico, era o espírito do ilusionismo, da mentira. E nos dias de hoje, irmão, eu tenho visto tanta gente operando, que a gente, quem tem um pouquinho assim de discernimento, dá uma olhada assim e fala, não é o Espírito de Deus, nem aqui, nem na China. Não é o Espírito de Deus que está atuando, mas parece. O espírito de ilusionismo estava operando naquele lugar, sobre aquele lugar em Samaria, o espírito de engano, o espírito da mentira. O que ele fazia, e a Bíblia faz questão de dizer, que ele fazia isso há muito tempo, iludindo o povo com artes mágicas. Não era só aquele mágico, essas artes mágicas aqui, no original, não é aquele mágico que pega aqui e tem aquele truque que faz aparecer um pombinho. Não é essa arte mágica. Ele dava ilusão de que ele operava milagres, de que ele tinha revelação, de que ele entendia as vidas. O que ele estava fazendo era parecido com o que os apóstolos faziam, que eram sinais, prodígios e milagres. Minha irmã, tome cuidado. Às vezes eu vejo pessoas na internet seguindo pessoas que estão operando na internet com espírito de adivinhação. Eu já vi gente, crente do Círculo de Oração, seguindo essas raças. Irmã, misericórdia. Abre o teu entendimento. Deixa o Espírito abrir teu entendimento. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é o Espírito de Deus. Peça a Deus discernimento. Às vezes dá uma vontade de ir, porque é parecido demais, irmão. É parecido. Ele estava operando por espírito de adivinhação. Dava uma aparência de que sobre ele tinha um espírito de revelação. Dava uma aparência, porque ele olhava aqui para a missionária Iraídes e dizia assim: eu estou vendo que a senhora trouxe uma galinha caipira para a missionária Maria José.
É porque ela trouxe mesmo, vocês não sabiam, mas ela trouxe. Está lá esperando eu pegar para matar. A senhora também, né? A minha já está no congelador. Aí, pronto, irmão. Tá vendo? Era assim, irmão. Ele fazia parecer. Nós precisamos ter coragem. Como Filipe teve para dizer para o Simão assim: ô Simão, esse espírito que está aí em tu, eu conheço ele. É o da mentira e do engano. Se brincar, nem Satanás está, é só a sua carne mesmo. É só a sua trapaça mesmo, a sua capacidade de engano. Mas diz que o evangelho foi sendo tão poderoso, que aqueles que seguiam a Simão passou a seguir a verdade, passou a seguir o evangelho, a ponto de o Simão olhar assim, quer saber? Para não ficar sozinho, eu vou seguir eles também. Aí amanhã nós falamos sobre a conversão deste homem. Como foi que ele converteu? O segundo passo que não é basta apenas olhar e seguir. É preciso crer e se libertar. Porque ele olhou assim: nossa, mas a missionária Alessandra está indo, a Maria José está indo, a fulano está todo mundo indo seguir essa verdade aqui, eu vou também. Eu quero aceitar Jesus também. Eu vou também. Glória a Deus. Mas aí o Espírito Santo, amanhã nós vamos falar sobre isso. O Espírito Santo vai revelar. O Espírito Santo separa os que são dos que não são, os que é da verdade dos que são do engano. O Espírito manifesta, e não tem jeito, irmão, de caminhar no engano junto com o Espírito da verdade. Não tem jeito. Que o Espírito de Deus se manifeste em nós, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre nossas famílias, de tal maneira que se tiver algo oculto lá na sua casa, o Espírito varre e tira e limpa, e que o Espírito da verdade se revele e nos guie para a glória do Senhor Deus eterno. Ainda dá tempo, vamos fazer o ciclo aqui para nós orarmos por esta verdade de Deus em nós. Se tirar o culto que não pode deixar.